Hoje é o dia da vitória que nós celebramos. E como nosso coração se rejubila. E louvamos e agradecemos ao Pai, que em Cristo Jesus, no Espírito Santo, manifestou esse grande amor por cada um de nós. E devemos lapidar cada vez mais a nossa fé, para que tenhamos sempre uma convicção. E esta convicção não deixa a gente esmorecer. Antes de fazer a experiência de quem era Jesus, e até no Evangelho não está plenamente convencida do ensinamento de Jesus. Nós também, às vezes vacilamos, e quando vacilamos é porque não temos convicção. Se tem convicção, não vacila, porque está sempre de sentinela. E quem pediu para estar assim é o próprio Jesus. Vigiai e orai sempre. De sentinela na vida de oração e na vigília, a gente evita os tropeções na caminhada. Porque está atento e está sabendo aonde pisa. Mas quando caminha nas trevas, não sabe onde pisa, porque não sabe discernir. Maria Madalena foi aquela que caminhou no mundo das trevas. Sabemos disso pelas Escrituras e pelos lábios daqueles que eram inimigos de Jesus. Porque o amigo de Jesus não revela nada de mal do outro. Quem revela as forças que praticamos mal são os inimigos de Jesus. É forte, mas é real. É pesado demais a palavra? Essa palavra é pesada, mas é real. Nós temos que encarar. Porque aqueles que eram inimigos de Jesus, que pegou aquela mulher e levou para pôr Jesus à prova. Então o inimigo de Jesus vê falhas e não vê o bem que as pessoas fazem. E ali, Jesus desarma. Quem não tem pecado, joga pedra. E isso é um grito de alerta muito forte para nós. Fortíssimo. E isso nos leva a olhar para dentro de nós. Às vezes esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós devemos sempre estar dando uma olhadinha dentro desse templo. Se tem teia de aranha, se alguma poeirinha está tomando conta, cuida bem desse templo. E quando ela ali foi, como diz, lapidada por Jesus, e ela deixou-se lapidar, Jesus a liberta daquela pena de morte, apedrejava e até morrer. Jesus disse, vai e muda de vida. Vai, não peques mais. Suavizando mais um pouco, diz assim, vai, muda de vida. E essa mudança que nós devemos provocar em nós, mudar. Mais, é gradualmente. Mas precisamos de ter vida de oração,
Palavra de Deus, Eucaristia, e não desprezar o sagrado. O que aquela mulher fez? Tão agradecida, que não mais abandonou, porque ali ela encontrou a vida. Ela encontrou a vida novamente. Às vezes descuidamos porque não temos uma experiência profunda que em Jesus nós conquistamos a vida. E no dia do nosso batismo tudo mudou. Aquele dia não tem nada igual na minha vida, na sua também. Agora, vivendo bem o nosso batismo, as consequências de viver bem o batismo é ser um bom cristão, uma boa cristã, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom empresário, um bom político, um bom médico, e assim segue, um bom professor, um bom administrador, vai, porque tudo é consequência de ser um bom cristão, uma boa cristã. Eu falo isso porque isso me abriu a mente num dia lá dentro da sala de estudo no seminário. Quando um professor era doutor, tinha alta graduação na parte intelectual, mas na parte espiritual precisava ser trabalhado mais um pouquinho. É por isso que Jesus critica os intelectuais. Ele ali todo eufórico. O meu ser padre é intocável. Ouvi, meditei e não aguentei ficar calado não. Falei, professor, eu sou ainda estudante. Você é graduado, isso, aquilo, muitos anos aí de faculdade. Mas eu não concordo. Ah, mas por quê? E os alunos ali também. Eu disse, ser padre é consequência. Mas consequência de quê? De ser um bom cristão. Por ser um bom cristão, você é padre. É consequência. Ser padre não é o intocável, é consequência daquilo que é intocável na nossa vida. O nosso batismo. E que às vezes nós não paramos para refletir. Quando não é um bom esposo, quando não é uma boa esposa, não é um bom filho, não é um bom isso, aquilo estende, é porque vive mal o seu batismo. Vive mal. Não revela a identidade de um discípulo de Jesus. Por isso vive mal. Maria Madalena revelou que, daquele momento, da experiência do encontro com Jesus, transformou-se numa discípula autêntica e verdadeira, que nada intimidava. Mesmo no meio dos opressores ali, ela está lá. E se aqueles brincassem com ela, ela ia tomar a dianteira. Porque o amor era autêntico. Se fosse preciso dar a vida, ela dava ali naquele momento. Se viesse um opressor para impedir ela chegar aos pés da cruz, ali a casa ia cair. Ela ia defender a sua fé. Quando nós tornamos mornos na fé, nós vamos deixando tudo ir acontecendo. E ainda temos coragem de dizer, agora é normal. Agora é normal. Agora é normal. Agora é normal. Porque é morno na fé, vive mal o batismo e se conforma com tudo que não presta. Nós não podemos conformar com o pecado.
Deus não condena nenhum pecador. Ué, mas não? Não. Então o que Deus condena? Ele condena o pecado. Então, se eu acostumo com o pecado, eu acostumo com a condenação. Não é Deus que está me condenando. Eu busquei a condenação, porque eu familiarizei com aquilo que é abominável. Sai daquilo que é abominável e conquiste a graça. E ali então, eu fico imaginando a situação. No sábado não podia fazer nada, Jesus foi sepultado na sexta. Eu tenho certeza que aquela mulher não dormiu. Nem quinta, nem sexta, nem sábado. Na quinta Jesus foi preso. Como é que vai dormir com aquele coração aflito? Na sexta, diante das atrocidades. Como é que ia dormir se eles tinham martirizado Jesus? Queria ir ao túmulo no sábado, mas se fosse, tinha a força do mal que impedia. E eram os detentores do poder religioso. Aquela religião já não tinha mais fogo, fumegava simplesmente por alguns. Se fosse, aí ia ser condenada de novo. Não vamos enfrentar o mal com o mal. Vamos silenciar porque o mal vai ser massacrado. Esse poder religioso vai cair por terra, bem como o poder político que oprime também vai cair, e caiu. Então aguardo o domingo. E é de noite que vai, ainda escuro. E de repente aquela fé ainda precisava ser lapidada mais um pouquinho. Ela tinha que fazer a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Chega ali a decepção. Vai correndo anunciar os discípulos. Mas não anuncia que ele ressuscitou. Tiraram ele. Não sabemos onde colocaram. Assim a nossa fé também, apesar de nós sermos discípulos, discípula, a nossa caminhada vai se lapidando dia após dia. Até mesmo os apóstolos que tinham ouvido tanto de Jesus que ao terceiro dia ressuscitava, eles vão averiguar. João chega primeiro ao túmulo. Por que ele não adentrou? O respeito àquilo que Jesus instituiu. O respeito com a palavra do Mestre. O Pai apontou, Jesus confirmou. Pedro, o ponto de unidade da comunidade. Primeiro Papa. E o que o discípulo amado fez? Ele olhou e podia chegar e entrar e já ia averiguando tudo. Chegou, olhou, mas Jesus constituiu uma autoridade para ser respeitada. E eu respeito. Aí chega Pedro. Por trás das palavras a gente vai encontrar muitas coisas. Respeito, não com Pedro, mas com Jesus, que tinha conferido ele ponto de unidade, então respeite. E há tantos que difamam o Papa, fala tanto mal, isso e aquilo, está com a Bíblia na mão e diz que é católico. Protestante que faz isso, então não é católico. Pedro teve muitas falhas, muito mais do que João, mas foi ele que o Pai apontou. E eles respeitaram. Teve muitas falhas, Pedro. Mais do que João. No entanto, o Pai apontou e Jesus confirmou. Respeitar sempre aquilo que Jesus. Quando Jesus diz que Maria, nossa mãe, entregou e nós somos discípulos, tem muitos que anulam o ensinamento de Jesus e dizem que não é assim. Tá bom, não é. Não aceitou? Se não aceitou, não é mesmo.
Pedro adentra. Mas a fé de Pedro ainda estava em lapidação. Chegou, olhou, mas não convenceu. Por trás das palavras a gente entende ali. Não ficou convencido que aquilo era sinal da ressurreição. João adentra. E quando João adentra, olha, contempla, medita, realmente ele ressuscitou. Não foi roubado esse corpo, não. O corpo de Jesus todo chagado, todo machucado, todo cheio de sangue. Então, se fosse roubado, era preferível pegar em cima das faixas para não sujar com sangue. As faixas desenroladas, caídas ao chão. E aquele pano que estava sobre a cabeça, é o costume dos judeus, pega do calcanhar, passa por cima e vai até encontrar com a outra ponta. Vamos supor, se Jesus tivesse 1 metro de altura, automaticamente precisava um pano de 2,20 metros para cobrir todo o corpo. Mas Jesus tinha muito mais do que isso. Só comparação. Aquele pano dobrado num lugar separado. Eu tenho a impressão que, quando João dá uma olhadinha, às vezes ele pega aquele pano ali estampado o rosto, o corpo de Cristo no sudário. Que muitos negam. Muitos negam. Pesquisa no dicionário o que quer dizer sudário. E ali ele olha, contempla tudo. Realmente, ele falou, ele ressuscitou. Dali já parte o testemunho. O testemunho parte dos sinais e do túmulo vazio. E Pedro toma a palavra e ali diz: esse Jesus que vocês perseguiram, esse Jesus que foi anunciado por João, esse Jesus que não precisava ser batizado, mas naquele momento estava reservado, por isso que Jesus disse a João: deixa que se cumpra toda a justiça. O Pai o ungiu com o Espírito Santo. E daquele momento em diante ele começou o ministério. Passou fazendo bem, curando e libertando a tantos que vocês têm experiência. Mas os corações endurecidos rejeitaram aquele que é a fonte do bem. Porque preferiram Barrabás, preferiram a força do mal. E o mundo está envolto pela força do mal. Porque muitos ali preferiram o mal. E ainda hoje, preferindo o mal, e se tornam desordeiros. Jesus foi renunciado e continua sendo renunciado ainda hoje. Mas esse Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo. Disso nós somos testemunha. Nós comemos e bebemos com ele. Morto não come e não bebe. Ele está vivo. Essa é a missão também nossa, de anunciar, proclamar. No Evangelho diz, proclama pelos telhados. Vai testemunhar. Testemunha que Cristo está vivo. Com palavras só? Não. Com comportamentos bons. Para isso nós pedimos perdão no ato penitencial, focalizando 4 palavras que nós devemos estar de sentinela para que elas não dominam sobre nós. Os maus pensamentos, já vem, eu pedi primeiro, que é daqui que sai tudo que é bom, não é daqui que sai tudo que não presta. Se está cheio de imundície, sai imundície. Se está cheio de coisas boas, sai coisa boa. Se está cheio de mau cheiro, exala o mau cheiro. Mas se está cheio de perfume da palavra de Deus, exala o perfume do amor. E se está cheio de perfume da palavra de Deus, dos lábios proclamam aquilo que o coração está cheio. E a mente está cheia.
Palavras boas, palavras que edificam, não que difama e que destrói. As más palavras, os maus atos, as más ações, os maus comportamentos. Pedimos perdão. Mas também pedimos perdão das omissões. Agora, é ritualismo vazio ou é de verdade? É um murmurar dos lábios pedindo esse perdão? Ou o gesto concreto? De hoje em diante eu vou provocar em mim mudanças. E essas mudanças nós temos que provocar em nós a todo instante. A todo momento. E a todo momento nós estamos cheios de obstáculos na caminhada. Se não tiver de sentinela, é cada tropicão, é cada tombo, porque está cheio de obstáculos, não é um caminho lisinho, não. Satanás jogou tanto obstáculo ali para ver alguém cair. E ele quer ver cair. Deixa não. Eu quando estou dirigindo, às vezes alguém me pergunta as coisas, meu olho está lá no asfalto. Meu olho está ali. Porque se meu olho não estiver ali, eu posso vacilar e ter um buraco e eu cair. Mas se o meu olho está ali, a minha atenção está ali, eu posso desviar dos obstáculos e dos buracos. Seja de sentinela. Seja de sentinela. E aí então, nós cantamos a sequência, nós cantamos o salmo. Vibra de alegria o nosso ser. Vibra de alegria o nosso coração. Cristo é a nossa força, a nossa vitória. E Ele que nos deu a graça de nascermos de novo. Nascemos na vida carnal, filhos da carne somente. Mas o verdadeiro nascimento aconteceu no dia do nosso batismo. Mas no dia do nosso batismo, a Sagrada Escritura se diz que nós morremos. Fomos sepultados com Cristo para o pecado. Mas no dia do batismo começou a ressurreição. E quando eu falo isso, quando eu começava a falar e quando falo, muitas vezes me criticavam. Mas no dia do nosso batismo começou a ressurreição. E quem falou? A palavra de Deus. Se ressuscitastes com Cristo, ressuscitastes. Então, no dia do batismo que começou a ressurreição, esforçai pelas coisas do alto. Está aconselhando para a gente ter cuidado com as coisas do mundo. Não para desprezá-las, servir dessas coisas materiais, mas não deixar de lado o mais principal, as coisas do alto, que é uma vida de prática de caridade, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade, de comunhão fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para